meus amigos. É um grande prazer estar de novo aqui participando do projeto Comunhão no Lar, um projeto da DED, da Comunhão Espírita de Brasília, quando por pequenos momentos nós pensamos, refletimos um pouco sobre a doutrina espírita, sobre a mensagem de Jesus. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Eu vou ler alguns trechos do livro chamado Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. O livro, como eu já disse, se chama Boa Nova, ele tem 30 mensagens e nós vamos falar um pouco sobre a mensagem de número 22, a mulher e a ressurreição. É bom nós lembrarmos que em 1932, quando Chico lança sua primeira obra psicografada, Parnaso de Além-Túmulo, Chico, um rapaz muito novo do interior de Minas, que estudara apenas até a 4ª série, lança um livro em que psicografou inúmeros poetas brasileiros e portugueses. Foi um escândalo à época e Humberto de Campos, no momento presidente da Academia Brasileira de Letras, foi procurado para que estudasse aquela obra. Depois de se concentrar nessa valorosa obra, ele diz que ali havia encontrado todos aqueles poetas, a mesma semântica, o mesmo ritmo. Ele não sabia qual a explicação, mas estavam ali todos aqueles poetas. Era o ano de 1932. Em 1934, desencarna Humberto de Campos. Em 1935, começa a fazer pequenos treinos com Chico Xavier para logo em seguida, em 1937, lançar o primeiro livro, Crônicas de Além-Túmulo. Lançam vários livros até que a família de Humberto de Campos, ele deixara a mãe e 4 filhos, 2 casais. Uma das moças e os 2 rapazes entram na justiça pedindo para receber os direitos autorais. É aberto um processo e Chico Xavier, sempre discreto, sempre incapaz, inclusive de se defender, ganha o processo e a partir desse momento, o espírito, que até então se chamava Humberto de Campos, estamos agora em 1945, diz a Chico Xavier que passaria a assinar como Irmão X. O livro Boa Nova é da primeira fase, são 5 livros como Humberto de Campos, depois 7 como Irmão X. Todos eles maravilhosos, nos falando sobre os bastidores de passagens evangélicas. Nessa mensagem, A Mulher e a Ressurreição, nós vamos ver num primeiro momento uma conversa de Jesus com Simão Pedro e num segundo momento aquela passagem maravilhosa em que Maria de Magdala vai ao sepulcro de Jesus. Vamos começar aqui na conversa em que esses 2, chegando de barco nas alegres águas do Tiberíades, que era também chamado de Lago de Genezaré ou de Mar da Galileia, chegavam Simão Pedro e Jesus em sua barca. E Simão Pedro limpava os remos e Jesus o observava. Em determinado momento, Jesus lhe pergunta: "O que tu tens, Pedro?" Pedro se espanta por Jesus ter entendido que ele estava vivendo um conflito. Hoje nós sabemos
que espíritos um pouco mais elevados que nós nos conhecem intimamente, que nós somos transparentes a eles. Imaginemos Jesus, a capacidade que já aquela época tinha. Então Jesus entende, Jesus fica evidenciado para Jesus o conflito que Pedro vivia. Jesus pergunta para ele: que tens tu, Simão? E Simão Pedro, surpreendido, responde: Senhor, a lei de que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o que Pedro pensava, Jesus espera que ele continue falando. Nós vamos lembrar que Simão Pedro era muito especial para Jesus. Jesus, quando sai de Nazaré, escolhe a casa de Pedro para viver. Poderia ter vivido em Betânia, onde Lázaro, Maria e Marta, seus grandes amigos, viviam. Poderia ter vivido em Betsaida, em qualquer outra casa, mas Jesus escolhe a casa de Simão Pedro. Aliás, no livro Jesus no Lar, nós vamos ver, na primeira mensagem, quando Jesus, na casa de Simão Pedro, inaugura a primeira prática do Evangelho no Lar. Simão Pedro, então, tinha uma naturalidade em perguntar as coisas a Jesus e muitas vezes se mostrar em dúvida que outros não tinham. Ele, então, aqui havia dito: Mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu sua existência. Aqui, Simão Pedro, como judeu, como seguidor da lei de Moisés, do Velho Testamento, tem dificuldade de entender o Novo Testamento, que nós precisamos lembrar que nesse momento estava sendo vivido, estava sendo exemplificado. E como nós todos, muitas vezes até hoje, temos dificuldade de mudar as nossas ideias. Muitas vezes lemos as mensagens de Jesus cheias de amor, de misericórdia, de acolhimento, e ficamos em dúvida e queremos adaptá-la às nossas dificuldades. Mas Jesus lhe diz, quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez com as decaídas. Senhor, é porque temo por vós. E aí nós vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 2, que aqueles homens, aqueles fariseus e escribas espalhavam maus comentários sobre Jesus. Jesus que recebia todos, a publicanos que eram os cobradores de impostos. Nós vamos lembrar daquele momento lindo em que Jesus diz a Zaqueu que vai jantar em sua casa. E tantos outros, mas que faziam com que os fariseus, sempre os fariseus, falassem mal de Jesus, querendo colocá-lo numa situação difícil. Jesus conversa com Pedro e lembra: ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E é curioso a gente lembrar, o Levítico é uma parte do Antigo Testamento que muitas vezes é colocado, mas as pessoas, quando lembram do Levítico, pensam apenas o que lhes interessa. Na verdade, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, o que está escrito é que o homem e a mulher
pegos em adultério devem ser apedrejados. Os dois. Será que alguém já ouviu falar de um homem pego em adultério ter sido apedrejado? É porque estamos falando da Palestina há 2000 anos, onde a mulher era totalmente desconsiderada. A mulher que não se casava, que não tinha filhos, a mulher que não passava por inúmeras dificuldades, sendo humilhada, ela era totalmente isolada. No período menstrual, era bom que nem saísse de casa. Mas Jesus lembra a Pedro que no Levítico, não apenas a mulher, mas o homem deveriam ser apedrejados. Mas também no próprio Levítico, e em capítulo anterior, há a indicação para amarmos a todos. E Jesus diz: o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? Então, nós temos a fonte de um riacho que vai se transformar num grande rio, que vai chegar aos oceanos, e de repente um animal chega, bebe-lhe a água e também defeca. Nós vamos poder culpar o rio? Hermínio Miranda, um grande estudioso do Espiritismo, faz essa analogia com o rio Tietê. O rio Tietê, que no seu começo nasce com uma água cristalina, límpida, e que conforme vai passando pelas inúmeras cidades, vai sendo poluído por nós, os homens que ainda não despertamos a nossa consciência para respeitar a natureza. Hermínio Miranda faz essa analogia também, nos lembrando de que quando fomos criados simples e ignorantes, e viemos no decorrer das encarnações poluindo o nosso espírito. Ao mesmo tempo, a gente vê que continua esse diálogo, a gente já sabe que Simão Pedro tinha essa naturalidade com Jesus, a ponto de perguntar, então, se Jesus achava que a mulher era superior ao homem. E Jesus lhe diz, claro, que todos são iguais. Nós sabemos do Livro dos Espíritos, em toda a obra profunda espírita, que espírito não tem sexo, que o espírito encarnado como mulher está num momento de praticar, de aumentar a sua emoção, e o espírito que no momento está encarnado como homem está na oportunidade maior de exercitar, de fazer crescer a sua razão. Isso não quer dizer que não encontremos homens extremamente sensíveis e mulheres extremamente racionais. Sabemos também que, com o tempo, a lei humana, que é mutável, que erra muitas vezes, que a lei humana vai caminhar com o tempo, com a nossa evolução, até encontrar a perfeição da lei divina, essa sim, imutável. E Jesus fala das mulheres, desse símbolo, desse padrão de amor. Lembra que na história dos homens ficam somente o nome dos políticos, dos filósofos e dos generais, mas que todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos. Todos nós já ouvimos falar de Einstein. Alguém ouviu falar de sua mãe? Todos nós já ouvimos de alguma coisa sobre Beethoven, sobre Mozart. Conhecemos algo sobre as mães deles? Por fim, o grande filósofo Sócrates. Soubemos algo de
da mãe de Sócrates, deveríamos conhecer, porque o método que Sócrates usava com seus discípulos se chamava maiêutica, que era firmado na profissão de sua mãe, que era parteira. Sócrates dizia que sua mãe era parteira de homens e mulheres e ele era parteiro das grandes ideias. Todas essas mães, diz Deus a Simão, passaram ignoradas, mas o sentimento de ternura e humildade foi o que foi fazendo o mundo cada vez melhor. Simão Pedro ouvia o mestre, tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tendes razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Quantas vezes lemos algo divino, ouvimos algo divino, e aquilo faz mal ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. E nós tentamos dizer, será? Será que é assim mesmo? Mas aqueles homens, aqueles discípulos de Jesus, que tinham o mesmo patamar espiritual que nós hoje, tinham um diferencial. Já tinham a sincera vontade de se mudar por dentro. Simão Pedro, então, fatigado do trabalho, preparou-se para descansar. Mas sua alma estava clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperança divinas, dissipavam todas as obscuridades da lei de Moisés. É o Novo Testamento clareando o Velho Testamento. E agora nós passamos para aquele momento final, aquela semana final da vida de Jesus, quando em poucos dias Jesus entra em Jerusalém aclamado pelo povo. É o que até hoje a Igreja Católica comemora como Domingo de Ramos. E em uma semana, por caminhos tortuosos, Jesus chega ao grande sacrifício. Todos aqueles homens que o seguiam somem desesperados. Toda a fé que Jesus espalhara e testemunhara, todas as curas, parece que perdem valor. Assim acontece conosco também. Muitas vezes uma pessoa convive na nossa casa, na nossa família, por anos agindo bem. E um dia que cometa algo ruim, nós esquecemos de tudo o que fez antes. Assim aconteceu com Jesus e apenas João, Maria Cleófas, Maria, a sua mãe divina, a nossa advogada, e Maria de Magdala permanecem com ele até o momento final. Passados 3 dias, Maria de Magdala resolve voltar ao sepulcro onde seu corpo havia sido colocado para mais uma vez pedir a bênção, mais uma vez também abençoar aquelas mãos inertes, perfumar aquele corpo que certamente estava ali, totalmente frio, totalmente sem vida. Ela chega ao sepulcro e tem no começo, a triste ideia de que o corpo de Jesus sumira. Se preparando para sair, ela ouve estupefata Miriam, que para nós é Maria, ela se supõe admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhece a voz inesquecível do mestre e lhe contempla o inolvidável sorriso. Quer tocar Jesus e ele pede que não, porque ainda não foi até o Pai.
Instintivamente, Madalena se ajoelha, recebe o olhar do mestre e, num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura, entende que era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem de alegria ressoou, então, na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. A verdade estava no Evangelho. E em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. O que seria de nós sem a certeza da ressurreição? É Maria de Magdala escolhida para esse primeiro encontro. É por isso que os historiadores de todas as origens param as suas penas, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que, apesar de se dispersarem no começo, observando a confiança serena de Maria de Magdala, entendem a grandeza de sua mensagem. É por isso que Ernest Renan, um grande filósofo e historiador francês, faz a grande pergunta: onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? E aqui a gente acaba o texto que a gente tentou compilar rapidamente para que nós nos façamos também mais humildes, bons estudantes, bons discípulos como Simão Pedro e mais bondosos, muito mais bondosos do que temos sido e capazes de, como Maria de Magdala, nos converter à mensagem do Mestre. Já nos convencemos há muito tempo, falta agora nos converter aos seus ensinos, tirar de nosso íntimo toda a ideia, todo o preconceito, a dificuldade de amar seja a quem for, todo o orgulho e o egoísmo que nos impedem de viver, ainda hoje, como aqueles primeiros discípulos viveram. Que Jesus, nosso Mestre, ilumine a nossa casa, o nosso lar, ilumine aqueles que nos amam e ilumine ainda mais aqueles que ainda não nos amam. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.